Existem vários motivos por que você iria querer ter uma sociedade sem um Estado. E um argumento muito bom chegou a mim através do livro Boundaries of Order, ele vai estar linkado lá na descrição, que é: sistemas de planejamento central, Estado, governo, políticos, não conseguem, não têm a velocidade necessária para responder problemas de uma sociedade cada vez mais complexa. Quanto mais você centraliza a decisão, quanto mais você coloca isso na mão de certas pessoas, e certas pessoas sem necessariamente todo o refino intelectual que elas deveriam ter, e com uma velocidade de renovação muito baixa, eleições que demoram, ou até demoram para o cara chegar no nível de ser ali, esse sistema, esses caras, a velocidade com que eles conseguem fazer coisas e planejar, mesmo se eles conseguissem planejar o que eles não conseguem, é muito lenta em comparação com a velocidade que o nosso mundo muda. Certo? A gente tem coisas hoje extremamente complexas. A gente tem toda uma economia surgindo ao redor de apps de internet. A gente tem o Uber de tudo agora. Certo? Isso coloca certos desafios. Isso pode promover certos conflitos entre as pessoas. Isso pode ter certos problemas jurídicos de e se contratos não forem feitos, e se isso, e se aquilo. Certo? Você tem um monte de problemas agora, por exemplo, no mundo, em relação de imigração. Na Europa, isso é um problema muito grave. Você tem um problema financeiro nos Estados Unidos, na Europa também, no Japão também, de instituições tendo problemas financeiros, de algumas empresas indo bem, algumas empresas indo mal, o Banco Central americano distorcendo tudo, e depois falências podem acontecer. É um sistema cada vez maior, cada vez mais globalizado, cada vez mais complexo, com as coisas mudando cada vez mais rápido. A velocidade com que políticos conseguem responder a isso é simplesmente insuficiente. Imagina isso. Um puta exemplo disso é Bitcoin. Que nesse caso é bom que eles demoram para responder, certo? Porque, claro, seria melhor ainda se eles não existissem. Seria melhor ainda se o Estado simplesmente não existisse e tudo fosse na mão das pessoas, tudo estivesse privatizado, tudo fosse empresas e a gente se relacionasse de maneira voluntária. Isso seria moral e melhor. Mas Bitcoin é uma moeda digital extremamente complicada. E agora você tem os parlamentos e as câmaras dos países tentando entender isso e legislar. Esses caras talvez não consigam entender isso, eles precisam aprender muita coisa para entender isso. E as pessoas que entendem realmente o que é uma Bitcoin ou um sistema financeiro, até elas, se elas resolverem entrar na política, até elas chegarem lá, o problema já mudou, já foi. Eles não conseguem responder na velocidade necessária a isso. A gente vê isso também direto. Cai uma ponte, cai uma estrada, explode alguma coisa, demora um ano pro governo fazer alguma coisa. Se você tem um problema, os caras vão legislar o troço 5 anos depois. O que, dado o fato que eles são inúteis, que eles são um problema, que quanto mais você regulamenta as coisas, mais você piora as coisas, isso é bom. Agora, se você acha, se você tem a ideia de que o governo consegue planejar, que ele deve planejar, que ele deve organizar, que é melhor centralizar na mão de políticos e tudo mais, reconheça isso. Demora muito, muito tempo para eles responderem problemas de uma sociedade cada vez mais complexa. E demora mais tempo ainda, isso piora, demora mais tempo ainda para eles reconhecerem quando um erro foi cometido. Se você passa uma legislação e ela não funciona, você demora uns 2 anos para passar ela, mais uns 3 para entender e mais uns 2 para fazer outra. Você perdeu 7 anos aí. Uau! No mundo digital, cara, isso não funciona. Isso não funciona, isso não responde. Isso não entrega pra gente o serviço que a gente precisa de resolução de disputas e de criar um ambiente de leis que evitam conflitos. É simplesmente uma resposta incapaz, apesar de todos os outros problemas que ela tem, claro. Qual que é um sistema mais capaz? É o sistema de livre mercado. Você tem todas as pessoas afetadas, digamos, a gente tem um problema em relação ao meio ambiente. Sei lá, digamos, os peixes, certo tipo de peixe no mar tá deixando, ou a quantidade de peixes está caindo, ou, sei lá, tem poluição. Então, todas as empresas relacionadas a isso, e todas as pessoas que pesquisam isso, e todas as pessoas que só querem ganhar dinheiro e resolver esse problema, todas elas vão tentar resolver esse problema ao mesmo tempo. Se tem algum problema, digamos, no sol, sei lá, a agricultura está produzindo menos, ou, sei lá, a gente teve um aquecimento global, digamos, e agora a agricultura precisa mudar para se adaptar a isso. Digamos que a gente tem um problema dessa complexidade. Quanto tempo vai demorar para políticos entenderem isso e darem a resposta correta? Primeiro que eles não vão, mas mesmo se eles pudessem, vai demorar tempo demais. Do outro lado, se você tem isso tudo privatizado, você fala, tem todos os fazendeiros tentando resolver esse problema. Todos eles estão tentando resolver o problema. E todos eles vão criar alguma solução. Algumas vão ser boas, algumas vão ser ruins.
Algumas vão ser excelentes, algumas vão ser um lixo total. Mas todas elas vão ser testadas ao mesmo tempo. E as melhores vão emergir rápido e as pessoas simplesmente copiam a que funciona. Você tem um problema, como eu estava dando um exemplo antes, no mar. Tem um problema nos peixes, um problema de poluição. Tá, só que o mar é de ninguém, certo? Então o que é de todo mundo é de ninguém. Ninguém cuida. Mas se tivesse propriedade, digamos, todas as pessoas que têm essas propriedades têm um incentivo para resolver esse problema, porque todas elas são afetadas. Ninguém vai resolver por elas, então elas vão precisar resolver. Então você vai ter diferentes empresas de pesca tentando resolver isso, diferentes pesquisadores do assunto, você vai ter diferentes empresas de outros ramos pensando, será que a minha solução para esse problema aqui funciona lá também? Você vai ter gente só falando, cara, eu quero ficar muito rico e eu já tenho uma grana, então eu vou financiar alguém que resolve isso. E todas elas vão tentar resolver esse problema. Cada uma com o seu jeito, talvez uma conversando com a outra, talvez misturando suas técnicas. Talvez chegue alguém que não tentou resolver o problema, chegou um pouco depois, olhou e falou, pera, essa ideia é boa. Se a gente pegar as duas e colocar aqui, roda, faz. E você não precisa esperar que um sistema centralizado resolva o problema. Não, ele é resolvido de maneira descentralizada. Todo mundo, toda cidade, todo bairro, todo condomínio tem problemas locais. Imagina que se você tem um condomínio de, sei lá, 50 casas, e de repente você tem um problema de encanamento em 2, ou 3 delas resolvem fazer uma certa reforma. Por que você juntaria o condomínio inteiro para resolver esse problema? Deixa o cara resolver o problema dele. Por que você vai ter que esperar todo mundo ter que resolver os problemas localmente? E qual que é o menor local, a coisa mais descentralizada possível? É o indivíduo. Deixa os indivíduos resolverem os problemas deles. Eles vão ter que se associar com outras pessoas para tentar resolver esses problemas, mas eles estão sendo imediatamente afetados por eles. E eles vão priorizar o que é mais importante para eles. Pode falar, não, mas tem outro problema grande aqui. Mas as pessoas estão sendo afetadas por outro, então eles vão resolver esse primeiro. Volta e meia você tem a política resolvendo problemas que não são tão importantes assim. Eles estão tentando regulamentar alguma coisa que você fala, cara, vem cá, o negócio é que alagou, tem gente passando fome, esses caras aqui estão roubando, e vocês estão aí querendo regulamentar, sei lá, a maçã do amor? Qual cor ela tem que ser para ser considerada? Para, sabe? Não. Você descentraliza toda a resolução de problemas para as pessoas que têm um enorme lucro em resolver esse problema e vão priorizar as coisas e vão competir. E rapidamente as soluções de sucesso são copiadas. É um jeito muito mais inteligente, muito mais rápido de resolver problemas. Ao invés de centralizar, descentralizar. Porque quanto mais informação, mais complexidade você tem rolando no mundo, mais difícil é para um grupo seleto de pessoas entender isso e dar a resposta adequada. E dar uma resposta correta, uma resposta funcional. Melhor deixar isso com todos. Só uma ideia, uma coisa para você pensar, um argumento que eu achei muito interessante. Eu estou adorando esse livro. Eu ainda estou no capítulo 3, a essa altura, mas é um argumento muito legal e eu sugiro o livro para vocês, eu sugiro isso como uma reflexão. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau.